eu fui pegar a calculadora. Porque assim como o Rian não se interessa muito por letrinhas e números, a mãe aqui também. Não que eu não me interesse, gente. É aquela história, você se força. Mas eu sou péssima para contas de cabeça, tá? Que isso fique bem claro. Então eu fiz uma conta aí básica da básica de 2.400, pagando no mínimo os R$ 200, né? Que na nossa região é em torno disso, R$ 200. Então eu teria que desembolsar R$ 2.400 para ele fazer essas três terapias por mês. Eu tinha? Eu tenho? Não, eu não tenho. Tanto é que além, né, da situação que é complicada, gente, eu não tô reclamando da minha situação financeira aqui, graças a Deus a gente, né, uma situação estável, uma situação legal, mas assim, é um valor muito fora do que você fala, caramba, tem que desembolsar esse dinheiro aqui. E eu estava acabando de comprar o meu segundo apartamento, tá? Eu tenho um apartamento pequenininho, né? Não sei se eu já falei. Eu já falei. Bom, falei isso aqui no começo do vídeo. Um apartamento pequeno, aí eu aluguei um maior. E aí, ao invés de pagar o aluguel do apartamento maior, a gente decidiu mais uma vez financiar o apartamento, né? E aí seria o nosso segundo apartamento. Então, assim, óbvio, não vou ser hipócrita, dizer, nossa, eu tenho uma situação muito em vista da maioria dos brasileiros, eu estou num local de privilégio. Mas ponto final, não entraremos nesse quesito. Mas, voltando, hoje em dia, meus filhos não estão mais em escola particular, a gente cortou vários tipos de gastos, porque a gente fez a obra desse apartamento, né, e pesou muito. Então eu tava naquela transição de mudança de cidade, mudança de casa, mudança de apartamento, veio essa questão das terapias, e eu falei, caramba, e agora? Aí comecei a lutar no plano de saúde. Eu falei, eu preciso que esse plano de saúde atenda. E aí foi aonde que não consegui. Gente, eu não consegui. Eu tentei de todas as maneiras. TO, a fonoaudióloga, a psicóloga foi a única profissional que eu consegui pra ele, que foi a psicóloga. A fonoaudióloga, eu permaneci, tô precisando também. Eu permaneci ali pagando particular e ele passando com a psicóloga no plano de saúde. Aí mudei para essa cidade e aí também não teve como continuar a fono, que foi a fono mais em conta e uma fono muito boa, mas a mais em conta que eu consegui. Eu pagava R$ 120 por sessão para ele, era R$ 120 por sessão, 4 vezes por mês, né? Dava aí seus R$ 500. É só, de R$ 480, né? Faz aí as contas, você. E paramos a fono, viemos para essa cidade, fizemos a transição e mudança de tudo. E aí ele iniciou esporte, porque eu pensei assim, se tem atraso, automaticamente a criança tem o esporte ao seu dispor ali, né? Minto, não. Se tem um atraso, o esporte ajuda a criança a evoluir. E nessa cidade que estamos hoje atualmente, no quesito esporte e educação, ela é muito bacana, ela é muito legal, né? Tem muito a melhorar, muita coisa pra melhorar, muita, mas assim, é muito bom. Então foi um dos quesitos que a gente colocou no papel. Educação, óbvio, quando você tem criança, você muda de estado, de casa, de tudo, e você pensa em primeiro lugar se aquele lugar vai ser legal e bom pra sua criança. Então, o condomínio, visitamos o condomínio, que tem eles coisas assim que depois me decepcionei, obviamente, né? Porque a gente pesquisa assim, né? E depois parece que insiste no erro, mas enfim, é minha casinha, então não vou reclamar. Então, pesquisamos o condomínio e pesquisamos sobre a cidade para as crianças, né? Então, a educação, ela é vista aqui como uma educação muito boa, a educação pública, assim como de Barueri, aqui falam os rumores que é até melhor, né? Eu ainda comparo algumas coisas, né? Como mãe sempre compara. Mas é muito boa, muito legal, beleza. Aí colocamos isso no papel e viemos morar nessa cidade. E a frustração continuou. A frustração continuou, porque a pessoa falou, meu Deus, se o menino não tem nada, o que é que essa criança
continua com o comportamento que ele continua com o comportamento. Depois eu quero colocar os vídeos, né? Eu já coloquei alguns, vocês, né, assistam aí algumas pra cortar cabelo, é difícil. Ele falou uma coisa tão feia nesse vídeo, eu falei, eu vou cortar, não cortei. Acabei postando, nem sei se o YouTube vai tirar, né? Tirar, aí paciência, depois a gente vê, depois a gente se acerta. Comecei conversando, como sempre, com mães, né? Falar, ai gente, não sei. E aí quando ele mudou aqui, mais uma vez, aqui por ser um espaço muito aberto, muito grande, aí eu comecei a deixar ele um pouquinho mais solto, né? Não é o mais correto a se fazer, só que eu estava no meio da mudança, estava atordoada e ele queria descer. Ele queria descer, inclusive ele está na fase que não quer descer, ele não quer socializar, então a gente tá trabalhando. Mas quando eu mudei pra cá, ele queria descer. E aí eu tava assim, tava mal, ansiosa, tava triste. Gente, eu tava muito autista. Eu não queria socializar. Eu mudei pra cá naquele pensamento. Não quero conhecer ninguém. Porque eu sou muito falante, eu começo a falar da minha vida. E aí eu preciso ir na psicóloga. Eu não preciso de ninguém pra me ficar contando da minha vida. Quando eu vejo, eu já tô contando, né? Inclusive, a gente cria um canal. Criei, parei. Por quê? Porque uma que é muito difícil, é muito complicado ele fazer alavancar. Então, se vocês puderem me ajudar nisso, então clica aí no gostei, né? Porque não custa nada você fazer isso. Não custa nada, gente. Tá aqui o botão, clicou, pronto, acabou. E se inscrever pra acompanhar a nossa rotina. Voltando, depois dos pedidos, eu não queria socializar. Eu tava muito mal, então uma pessoa que não está legal, ela também não tá legal pros outros. E ele acabou descendo algumas vezes. Aí começaram as reclamações. As crianças começaram a bater na minha porta. A irmã tava com o cabelo em pé. Falava, mãe, não dá pra descer. Aí eu falei, cara, também não posso deixar a responsabilidade pra ela. Ela é uma criança. Eu falei, se não tá rolando, se não tá fluindo, né? A irmã desce pra brincar. Aconteceu uma situação assim. A irmã desce pra brincar e ele desce pra azucrinar. A irmã ia brincar de boneca com as meninas. Ele ia lá, catava boneca, jogava boneca. Eram uns negócios mais ou menos assim. E as meninas não estavam querendo brincar mais com ele, com ela, né? Não queriam brincar mais com a Isabela. Eu falei, caramba, e agora? Porque ele já não tinha amiguinhos e ela tem as amiguinhas dela, ela vai acabar sem amiga também. Porque se ele tá apurrinhando as amiguinhas, acabou a amizade. E as meninas realmente falaram, olha, se você descer com seu irmão, a gente acabou, você já nem desce. E, gente, elas falaram isso. E aí a mãe, como que a mãe fica? A mãe fica triste, a mãe fica chateada, né? Eu falei, mas beleza. Eu falei, ninguém é obrigado a aguentar o menino, né? Que tá aprontando, que tá fazendo arte. Comecei a me esforçar cada vez mais pra descer junto com ele. E aí, por incrível que pareça, ele começou a ter algumas amizades, né? Vários garotinhos na faixa etária dele. E começou a fluir essa questão do brincar. Os menininhos começaram a vir na minha casa. Ele começou a sumir no mapa aí pra casa. Inclusive, tem outro vídeo que eu quero fazer do dia que ele sumiu. É proibido entrar na casa do amiguinho. É proibido. O que a criança vai e faz? Ela entra na casa do amiguinho. Ela entra na casa do amiguinho, aí aqui tem aproximadamente 20 torres, e eu saí procurar esse menino. Torres e casas. E eu saí por esse um condomínio bairro, né, que fala. E eu saí por esse condomínio que nem uma louca atrás dessa criança. Então eu quero contar isso aqui pra vocês, porque eu já tenho um relato da praia. Que na praia, como algumas pessoas falaram lá na praia, que eu ouvi que eu estava no celular, eu não estava no celular, o menino estava assim, ó, encostadinho em mim, aqui assim, né, nas minhas pernas, e a irmã tava aqui, e eu passando protetor na irmã. Então vai ver esse vídeo, eu não estava no celular. E aí depois eu associei, hoje em dia eu sei que eles têm, os autistas têm essa questão da fuga, tá? Então é mais um alerta aí, criança autista gosta de, ó, fugir, tá? Esses seres, essas pessoinhas gostam de fugir, não basta toda a demanda que a mãezinha tem, eles ainda fogem da mãe. E aí ele fez isso, ele entrou na casa do amiguinho e eu fiquei surtada, enlouquecida. Aí eu falei, não desce mais. Falei, não desce mais, não desce. Se eu não descer, não vai descer. E a mãe tem tempo pra descer? Gente, você tem que achar tempo né?
Falei, agora, quando descer, eu vou descer. Sempre, não vai ter exceção. Porque esse descer dele, gente, quando eu falo descer, ele descia no máximo 30 minutos eu ia atrás. Eu ia deixando ele. Até porque eu queria que ele tivesse independência, né? Quando ele veio pra cá, ele fez 6 anos e a idade que a Isa também descia, né? Não me julguem. Não sei se vocês acham certo, correto. Mas eu acho que a criança tem que começar, desde que ela tenha uma orientação muito bacana, né? O pai e a mãe esteja sempre em alerta, então é o que eu fazia, passava um período, eu ia atrás pra saber o que estava acontecendo e esses etc e tal. E aí eu falei, não, agora não vai rolar mais. Comecei sempre, na maioria das vezes, descer com ele. Aí, nessas conversas de mãe, chegou uma colega minha e viu a minha frustração, viu a situação, até porque elas viram comportamento. Duas pessoas aqui muito bacanas, muito legais, que não me julgaram, que não me, sabe, ai, nossa, não dá educação pra esse menino. Porque a gente tenta, né, a gente dá educação, mas a criança dentro do espectro é um pouco mais complicada, ele vai aprender tudo, gente, ele vai aprender tudo, tá? Mas ele leva mais um tempinho pra aprender. E aí foi aonde que uma dessas duas mães, ela falou pra mim assim, Di, por que você não procura o CAPS? Gente, pra mim, eu falei assim, deve ser casos muito severos, né? E o meu filho, se ele realmente tem alguma coisinha, mas assim, não é nada, é difícil no dia a dia, muito difícil, eu também não minimizo a minha dor, porque só eu sei o que eu passo, mas, como se diz, de leve não tem nada, o autismo leve, nível 1 de suporte, no dia a dia ele é muito complicado, mas eu sei que tem mães que passam um perrengue danado com uma criança. Tem mães que a criança não fala, a criança tem as estereotipias muito mais, então a mãezinha que sofre. Gente, imagina, eu já é difícil, imagina uma mãezinha que tem uma criança dentro do espectro, nível 2, 3, né? Não tem mais, tá? Até 3. Então é muito difícil. E aí ela falou pra mim, não, vai lá, porque lá é porta aberta. Você chegando lá, eles vão investigar o seu filho, você vai explicar, ó, eu tô notando que ele tem esse comportamento, esse. Se eles falarem, chegarem na conclusão que ele não tem nada, eles vão dispensar você e não vai investigar. Aí, beleza, eu falei, sério? Só ir? Só vai? Ela só vai, me dá esse endereço que eu vou agora. Mentira, eu demorei uma semaninha pra ir, mas eu fui, tá? Tanto fui que aqui estou eu. E aí eu cheguei lá com um RG na mão, aí, gente, já cheguei chorando. Ai, meu Deus. Eu falo que os lugares que eu chego, as pessoas já querem logo dar laudo pra mim. Mas eu cheguei chorando, eu falei, olha, moça, eu não tô sabendo lidar com meu filho, ele tem esse comportamento, esse, tá sendo muito difícil pra mim. Aí ela falou assim, mãe, a gente vai encaminhar você para psicóloga pra fazer uma análise. E aí você tem 4 encontros familiares, se ele entrar nesse, né, no suspeita de TEA, tá? Suspeita de TEA. Aí você vai fazer esses encontros. Falei, tá, gente, eu fui sem saber nada. Entrei lá na sala da psicóloga, ela fez aquela anamnese normal, ela perguntou de mim, um pouquinho da minha pessoa, mas ela focou no Rian, tá? Então o médico que eu paguei lá uma fortuna, ele focou só em mim. Aí ele focou no Rian, perguntou como foi, né, quando ele era bebê, perguntou sobre a minha gestação também, eu acho que o médico lá chegou a perguntar alguma coisa ou outra, mas ela focou, né, porque tudo, assim, influencia, que nem eu falei, não vai mudar, mas pode influenciar algumas questões, a obesidade influencia, se a mãe usa algum tipo de ilícitos, influencia, que graças a Deus não é meu caso, gente, não usei nada, né, mas não estava nem assim, inclusive agora eu tô um pouquinho de sobrepeso, mas na gravidez dele eu não estava, porque eu lembro que foi uma fase que eu consegui emagrecer, sofri muito pra emagrecer do pós-parto da Isa, foi penoso. Quando eu consegui emagrecer, parece que foi uma coisa, eu consegui chegar no meu peso, pá, menino veio.
Aí lá veio o menino. Aí, então, e eu estava num peso até um pouquinho abaixo do que eu, né? Não abaixo demais pra ser preocupante, mas estava num limite ali, né? Então eu tava bem magrinha quando eu engravidei. Então o sobrepeso não influenciou. Então ela faz essa investigação, tá? Vamos ser mais direta. Eu vou tentar ser mais direta pra também. O vídeo já deve estar muito cansativo. E talvez eu faça parte 1 e 2 pra continuar essa conversa, tá? Pra também não ficar tão chato. Ela fez a análise dele. E aí chegou no final dessa consulta, foi 1 hora e pouco que eu fiquei lá com ela. E aí ela falou assim: olha, mãe, o seu filho é suspeita de TEA. Nem chorei, né? Eu já tava chorando assim que eu entrei. Aí que a pessoa chorou. Eu chorei. Cheguei em casa, lógico, não chorei ali. Não. Também se chorasse também, tanto faz, tem que chorar. A hora que o choro vem, você chora. Inclusive, eu deixei um lenço aqui, porque eu falei, se eu chorar, que eu sei que eu sou chorona, mas não chorei. Até agora eu não chorei. Aí, fui, assim, já ali com o coração dolorido, porque assim, eu já suspeitava, já vinha um tempo batendo naquela tecla, então, naquele momento, já deu uma balançada. Sendo seu filho suspeita de TEA, você entra lá no programa, vamos dizer assim, no acolhimento familiar. Entrei no acolhimento familiar. Fiz os 4 encontros, né, que é o encontro parental, que seriam só os pais e levaria a criança caso não tivesse outro jeito. No meu caso, teve dias que eu fui só e teve dias que não teve jeito, o pai tava ali, né, trabalho, curso e etc, etc, e eu acabei levando ele, mas tinha um lugar para ele ficar lá com as outras crianças. Inclusive, ficou com as outras crianças, deu alguns BOs lá de divisão de brinquedo, aquela coisa toda, mas a psicóloga falou assim, nossa, no geral, se os filhos de vocês forem autistas, eles são autistas, vamos dizer, autista diferente do que a gente tá acostumado, eles são muito sociáveis, porque eles ficavam ali, falou, olha, eu nunca vi um grupo que brinca tão bem como o de vocês. E eles realmente estavam ali. Mas teve os BO também. Teve vezes lá deles tacar as coisas, deles brigar ali, porque um queria, o outro queria. Mas assim, no geral, fluiu. E não iam todos também. Imagina aquela roda todinha de pai e mãe ali. E todos levar os seus princesos. Ia ser muito bom, né? Porque a gente já sabe que criança é criança em qualquer lugar. E fiz os 4 encontros, tá? Vou tentar ser mais breve aí. E demorou 1 ano, praticamente, nesse período sabe, de chama pra passar com tal profissional, depois com tal profissional. E aí e eu ligava. Gente, eu ligava direto. Durante esse 1 ano, eu não sei se eu fui a única. Talvez não tenha sido a única, mas acho que foi a pior mãe que eles resolveram fazer a análise, porque eu ligava. Gente, como eu liguei naquele CAPS. Ai, tá demorando demais. Ai, mas é assim mesmo, tem uma fila imensa. E mais ou menos assim, você não é o alecrim dourado, não é a rainha do mundo, então vai ter que esperar. E eu esperei, gente. Eu esperei em torno de 1 ano para eles chegarem na análise final ali, que eu fazia de 2 a 3 horas de análise com a psicóloga, com a TO, a fonoaudióloga e com o psiquiatra. Então eram os 4 profissionais. Ele já tinha passado individualmente e depois ele passou com esses 4 profissionais. E aí eu falei, eu acho que não vai fechar, porque algumas crianças não fecham mesmo fazendo, né, com essa espera longa e ainda passando nessa multidisciplinar, não fecha. Por quê? Porque não é... Gente, às vezes eles não demonstram, ele chega lá no consultório, não demonstra, não tem... Porque assim, tem semana que ele tá assim, suave na nave. Até ele fala, mãe, tô suave na nave. Quero boer. Ele tá legal. E tem semana que o autismo tá assim, ó, no alto, sabe? Um negócio de maluco, assim, que me deixa maluca também.
tá muito assim, o autismo tá assim, tô gritando, sabe? O autismo tá aqui, eu tô aqui. Então tem semana que ele me dá muita debanda. E tem semana que tá um pouquinho mais calmo, mas nunca está 100% sem sintoma e sem característica. E no consultório acontece isso, muitas vezes acontece isso. Ele não demonstra. Deixa eu pausar pra não... Então, aí eu falei, vai chegar lá, ele não vai ser opositor, ele não vai fazer nada, porque precisa ali, né, pra fechar, né? Vai só levar em consideração o que eu falei, talvez fecha ou não fecha. E aí eu falei, ai meu Deus, demorou. Depois disso ainda demorou uns 2, gente, é penoso isso aí, uns 2 meses mais ou menos pra chamar de novo. E eu ligando, obviamente, eu ligando, desesperada pra saber se tinha fechado ou não. Aí, certo dia, passou o Natal, aí começou, essa investigação começou lá em janeiro, tá? Do ano passado. Quando chegou agora, fechando o ano de 2023, aí eles começaram a agilizar. Eles falaram que vamos agilizar para conseguir fechar o maior número de diagnósticos, fechar ou não fechar e dar uma conclusão para a mãe. Foi o que a moça me falou em uma das minhas ligações. E aí foi aonde que passou o Natal. Pouco antes, fui chamada pela neuro. Ele teve uma consulta com a neuro, foi uma semana antes do Natal. E aí, obviamente, a mãe chorou, gente. Ai, como eu já chorei. Eu já chorei, cara, como eu já chorei. Meu Deus do céu. Aí eu falei, olha, doutora, eu vou falar bem a verdade. Nenhuma mãe quer. Gente, vamos de mãe pra mãe aqui? Que mãe quer que seu filho seja especial? Eu não queria. Não era isso que eu planejei, não é isso que eu idealizei pra mim, não foi isso, tá? Mas o amor é acima de qualquer coisa. Amar essa criatura, eu amo infinitamente, assim como eu amo a minha Isa. Eu amo. Eu sou a mãe, a louca, o amor está em mim. Mas, naquele momento, eu falei bem assim pra médica. Eu falei, doutora, se a senhora fechasse esse laudo, porque ela falou pra mim assim, ó, você vai passar aqui hoje, provavelmente até janeiro eu vou fechar o diagnóstico dele de autismo mesmo. Você vai sair com um laudo na mão pra você, né, começar a agilizar o que precisa. Até então ele já tava fazendo as terapias devagar, quase parando pelo SUS. Nesse meio tempo eu cancelei o plano. E agora, pra voltar? São 2 anos de carência, segundo os direitos, mais alguma... Inclusive, eu vou ver depois essa questão aí dos direitos. Se tiver algum advogado aqui, já podia colocar aqui embaixo pra mim se eu tenho direito de voltar no plano com carência ou não pro meu filho, tá? Já seria mais uma coisa nessa luta. Mas voltando, cancelei, ele estava fazendo as terapias e ela falou pra mim, mãe, até janeiro eu vou fechar o laudo dele, né, para autismo. Seu filho é autista. Mas por que, gente? Por que ela não... Meu Deus, por que ela já não fechava, já não me dava esse bendito desse laudo? Porque... Não sei, gente. Eu também não sei. Mas eu falei, doutora, vou ser bem sincera com a senhora. Uma semana antes do Natal. Se a senhora fechasse esse laudo pra mim, me chamasse aqui antes... dia 25 ou um pouquinho depois. Mas, olha, vai ser o melhor presente de Natal da minha vida durante 3 anos. Durante 3 anos. Se a senhora fechasse esse laudo pra mim. Por quê? Mais uma vez, era o meu norte. Era meu norte. Não era o laudo, não era o papel que ia definir meu filho. Era um norte. Despenquei. E aí, beleza, terminamos ali, ela me ajudou em algumas questões, tal, continua lá na terapia, ele vai continuar na terapia e nada muda. E aí foi onde que me chamaram dia 27 de dezembro, tá? Não foi, me chamaram dia 27 de dezembro, me ligaram, mãezinha, a médica quer conversar com você, mas eles não me falaram se era neuro, se era quem que era. Aí... Não, foi um dia, depois eles marcaram mas foi dia 27, exatamente. Eles me chamaram, eu fui, e aí era a fonoaudióloga que... Não é a fono que
fecha o diagnóstico, mas a fono, foi a fono, no caso, que conversou comigo. Eu cheguei lá e ela chegou, fechamos o diagnóstico do seu filho, e ele fecha para autismo, né? Fecha dentro do espectro autista, né? Foi assim que ela me falou. E aí, aqui tá os documentos necessários para você fazer a carteirinha dele, para ele ter prioridade na fila, preferência, né, na fila, isso e aquilo. E ela falando, e aquilo tava assim. Eu não chorei. Ela me entregou o papel, falou, eu tirei pouquíssimas dúvidas, né? Porque a consulta dele já estava marcada com a neuro, para retorno com a neuro. E aí eu saí de lá assim, não sei. Eu não tive reação. Eu acho que é aquela coisa do choque ali, não caiu a ficha, embora eu já soubesse, mas eu fiquei numa situação. Aí eu estava sozinha, entrei no carro, vim dirigindo. Quando chegou no meio do caminho ali, aí eu chorei. Aí deu aquele. Aí eu vim na estrada, né? Ouvindo a minha musiquinha, taranã, que eu gosto, né? Dirigir, escutando a minha musiquinha. Aí eu chorei. Aí, minto, antes disso eu mandei mensagem do grupo da família e falei, gente, ó, finalmente saiu o laudo do Rian, ele fecha pra autismo, tananã. E eu não liguei pro Isaac, eu não falei com o Isaac diretamente com ele, mas ele tá no grupo da família, então ele viu. Aí ele começou a me ligar. Nesse meio tempo ele começou a me ligar. Eu falei, calma que eu vou chegar em casa e a gente conversa. Aí fui, né, no trajeto ali, muito mal, né? Nem aconselho, poderia ter deixado o carro, pego um Uber. Não, também não chega tanto. Eu tenho esse equilíbrio, né? A gente chora, mas continua na atenção. Se tem uma coisa aí que eu faço muito bem é dirigir, tá? Não quero. Eu dirijo e dirijo muito bem. Eu sou maravilhosa no volante. Mas cheguei em casa, tudo, e aquela cara, assim, ele ali me esperando. Amor, fechou, né? Fechou. Falei, dúvida? Eu não tinha, mas, enfim. Aí conversamos, né? Aquela coisa de agora é mais que nunca, né? Vamos se unir. Realmente o que aconteceu, gente? A gente se uniu mais ainda, graças a Deus, porque eu sei de muitos pais que quando o laudo vem, os pais vão. No meu caso, graças a Deus, não tenho o que reclamar. Desde sempre, tá? O pai não aceitar é uma coisa. O pai não me ajudar é outra. Pai sempre esteve presente. Ajudar não, né? Porque é aquela velha história, né? É obrigação dos dois. Mas assim, no limite que eu entendo, e eu espero que vocês também entendam, ele é o nosso financeiro. E eu sou a pessoa que se vira nos 360 para dar conta de administrar e cuidar dessa casa. E, bom, é isso. Fechamos o diagnóstico, saí com aquele laudo na minha mão e depois começa outra história. Escola, o pedido de AT, acompanhante terapêutica, né, a mediadora para a escola, que até hoje eu não obtive sucesso, porque falam que meu filho é nível de suporte 1 e o nível de suporte 1 na maioria das vezes não precisa, mas a criança se perdeu horrores naquela escola, tá? Eu tive que brigar várias vezes, como eu já brigava antes, nada mudou, eu só fiquei mais briguenta. Eu comecei a ir lá e falar, olha, agora, não era laudo, porque no final do ano eu cheguei com o laudo de atraso. Gente, eu não falei, né, aquele médico me deu o laudo de atraso dele, pra dizer que ele não fez nada, absolutamente nada. Eu falei alguns pontos positivos que ele fez na consulta e que ele me deu lá o laudo de atraso, porque ele começou as terapias mediante esse laudo de atraso. E eu levei na escola, isso no começo ali de dezembro, quando era pra fazer a matrícula, que ele ia mudar de escola e eu estava arrasada por isso, arrasada. E aí ele mudou de escola e aí eu falei, olha, ele tem um laudo de atraso, e uma escola maior, que é a escola da Isa, tá? Inclusive a escola que a Isa está. Então eu falei, nada melhor do que ele ir pra escola da Isa.
aquela sensação de aconchego da mãe. Bem, ela é uma criança e ela não é responsável por ele, que isso fique bem claro, mas aquela sensação de coração quentinho, porque a irmã mais velha tá lá. E aí eu cheguei e falei, o laudo de atraso? Não, mais ou menos assim, ele tem um laudo de atraso, a gente vai ficar meio de olho, mas se não tiver o de autismo, nada muda. E foi realmente o que aconteceu. Quando eu tive o laudo, a primeira coisa que eu fiz, escola, laudo. Aí a escola mais ou menos que ignorou, tá? E aí eu comecei as minhas brigas, porque daí ele precisa fazer o AEE, no caso, pela falta de interesse e o atraso pedagógico, ele precisa fazer o AEE, que é o ensino especializado, e é contraturno. Então, além das terapias, do esporte, eu ainda vou levando ele durante a semana no AEE. Então, coisinha basiquinha da vida da mãe atípica. Aliás, isso aqui não é nem 10%, que tá em vídeo registrado, não é nem 10% de tudo que, né, nós corremos. E ainda mais se a mãe trabalhar fora, né? Que hoje eu quero enfrentar isso aqui como um trabalho. O YouTube, pra mim, vai ser um trabalho, né? Então, mais uma vez, ajuda aí. Porque eu preciso realmente pagar as terapias do meu filho. Eu preciso, né? Porque agora, sem plano, o SUS demora muito. Então, se esse canal me ajuda, eu quero que o canal me ajude de alguma forma financeira. Se eu estou fazendo isso é porque eu gosto. Eu não vou mentir, eu gosto de estar de frente com uma câmera, tanto é que eu já fazia isso. Estou lá no Instagram postando dia a dia, tô tentando ser mais frequente. Comecei no TikTok, TikTok as crianças amam, tanto a Isa quanto o Ria adora. Então eu tô lá no TikTok. Então eu comecei, vamos movimentar a rede social, né? Já que eu ainda não estou no momento que eu posso ir, né? Assumir a responsabilidade de um trabalho externo, porque a demanda é muito grande pra mim. Então eu falei, vou trabalhar de casa, gravando meus vídeos e levando a minha voz. Gente, eu preciso falar, eu sou mãe atípica, eu preciso falar, eu sou mãe típica, eu tenho a maternidade em mim, eu tenho, e eu vou falar a maternidade real. É perrengue sim, tá? Eu perdi o meu primeiro bebezinho, tá? Eu não consegui até hoje gravar esse vídeo. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando. A Isa teve suspeita de aborto, eu tive que usar medicação. A Isa operou aos 5 anos de idade. E o Rian, eu descobri, né? Porque vocês sabem, já entenderam que eu não descobri aos 5, eu descobri praticamente aos 3. Mas aos 5 eu tive o laudo do autismo. Então, a minha vida maternal é o caos mais lindo do mundo, mais maravilhoso. Eu amo meus filhos. Amo, gente. Amo meus filhos. Meu marido, lógico. Meu querido e abençoado, amado. Ele não vai aparecer tanto aqui como eu gostaria, porque ele é tímido, tá? Então, vamos com calma. Ele está aceitando cada vez mais o meu trabalho. Ele está me apoiando, que isso também é muito legal. E eu quero trazer, lógico, tem família, tem cotidiano, tem vídeo de vlog, tem vídeo de família, e é isso que vamos trazer aqui. Gente, finalizando, eu não sei se isso daqui tá na parte 1, não sei se está em um vídeo só ou se está no segundo vídeo, tá? Enfim, tá enorme, tá imenso. Eu preciso, acho que, cortar e colocar 2 partes. Beleza? Acompanha aí, tá? Vamos ter essas conversas, esses papos, vamos se ajudar. Mãezinha, se você estiver passando por isso, pode colocar aqui nos comentários, pode me chamar no Instagram, né? A gente tenho fé que isso aqui vai dar certo, que precisa dar certo, tem que dar certo. E, né, também não sei a quantidade, talvez receba muitas mensagens, talvez não receba nenhuma. A gente não tem essa dimensão de como isso aqui, a internet e a internet, ela abrange tudo, mas assim, na medida do possível eu quero responder vocês, eu quero conversar com vocês, pode me chamar no bate-papo, eu adoro, gente, eu adoro, e dependendo, né, de como fluir ali, a gente troca o WhatsApp, conversa pelo WhatsApp e vai ser isso, entendeu? Eu quero te ajudar, eu quero dessa força que, assim, eu não tive, eu lutei por muito tempo, assim, entre aspas, sozinha, que fique bem claro que a minha família é maravilhosa, eu amo a minha família, amo meu esposo com todas as minhas forças, mas nesse momento do Rian, eu lutei sozinha,
E não é fácil. Hoje em dia eu estou tomando medicações, estou no processo de recuperação, né, da depressão. Não, ansiedade. Não vou colocar depressão. Depressão, eu já tive depressão, eu sei como é uma depressão e como é uma ansiedade. Eu tenho ansiedade. Então, é isso. Vamos juntas. Não solta a minha mão que eu não solto a sua.